Olá pessoal, tudo bem? Vamos encerrando o nosso primeiro módulo aqui do curso de Língua Portuguesa para concursos vestibulares e Enem, o módulo dedicado à fonética e fonologia. Para fechar esse assunto, nós temos aqui um último tópico que é o de sílaba e divisão silábica, ok? Vamos entender o que é sílaba como unidade fonético-fonológica e vamos ver quais são as questões relativas aí à sua representação na escrita, ou seja, a representação ortográfica. A sílaba é a unidade fonética produzida em um só impulso expiratório. A sílaba em português se estrutura em torno de uma vogal. Logo, só pode haver uma única vogal em cada sílaba, e eu estou falando aqui de vogais sons, ok? Se eu tiver duas letras vogais na mesma sílaba, como eu já disse, uma delas estará representando uma semivogal. Caso haja mais de uma vogal-letra, uma delas terá de representar a vogal e as outras as semivogais, como eu acabei de falar aqui. Qual é a classificação das sílabas em português? Elas podem ser classificadas conforme a sua tonicidade, ou seja, elas podem ser pronunciadas com maior força expiratória ou com menor força expiratória. Quando elas são pronunciadas com menor força, elas são as sílabas átonas, como o lá em bola, o gra e o to em gratuito, o ca e o nho em carinho, e por aí vai. Mas quando elas formam o centro tônico da palavra, ou seja, como elas são pronunciadas com maior força, eu vou ter chamadas sílabas tônicas, como o bó, de bola, o tui, de gratuito, o uri, de carinho, e por aí vai. A tonicidade é um aspecto importante, principalmente para a ortoepia e prosódia, e também para a acentuação gráfica, que vai ser objeto do nosso próximo módulo. No que diz respeito à quantidade de sílabas em cada palavra, as palavras podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Monossílabas são aquelas palavras que só têm uma única sílaba, como dor, pé, fim, só e etc. As dissílabas vão possuir duas sílabas, pele, aqui, bolo, joia e etc. E muitas outras aí no português. As trissílabas, três sílabas, futebol, garrafa, problema, são exemplos. E as polissílabas são as que têm mais de três sílabas, como automático, interessante, computador e por aí vai. No que diz respeito à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas se a sílaba tônica estiver na última sílaba de uma palavra, como em café, cipó, cará e etc. Podem ser paroxítonas se o acento tônico estiver na penúltima sílaba, como em janela, capacete, biscoito e por aí vai. E podem ser proparoxítonas se possuem acento tônico na antepenúltima sílaba, como em máquina, matemática, lâmpada e etc. A posição da sílaba tônica também é muito importante para a ortoepia e acentuação gráfica, objeto do nosso próximo módulo. Vamos lembrar também que existem as monossílabas tônicas, que são aquelas palavras que são formadas por uma única sílaba tônica, e a gente vai estudá-las com mais detalhe também quando estudarmos a acentuação gráfica. A sílaba por si só, ela é uma unidade fonética, articulatória, ou seja, ela diz respeito à forma como pronunciamos as palavras. Ok? A divisão silábica, portanto, que é cobrada em exames e concursos, é de natureza ortográfica, diz mais respeito ao modo como vamos separar as sílabas durante a língua escrita culta. Não pode confundir essa separação silábica ortográfica com a separação silábica fonética, que está ligada ao modo como pronunciamos as palavras da nossa língua. Ok? A divisão silábica ortográfica é quase sempre usada para fazer a translineação, ou seja, dividir uma palavra ao chegar ao fim de uma linha e mudar para a linha seguinte. Então, gente, todas as questões sobre separação silábica, no fundo, é para ajudar a translinear, porque, na realidade, nós dividimos muito poucas sílabas quando usamos textos escritos. Porém, os concursos incidem sobre esse tópico e o candidato tem que ficar ligado. Então, para não errar isso, basta seguir aqui as regrinhas de divisão silábica e translineação. A primeira delas vai dizer que não se separam ditongos e tritongos,
como nós vimos lá quando estudamos os encontros vocálicos, ok? As semivogais tendem a acompanhar as suas vogais, ok? E eu só tenho semivogal no ditongo e no tritongo. Logo, então, palavras com esses elementos jamais vão se separar. Não se separam os dígrafos CH, LH, NH, QU e GU, ok? Porque eles vão estar representando um único fonema consonantal, como enxave, baralho, banha, freguês e queixa, certo? E não se separam os encontros consonantais imperfeitos iniciais, como psicólogo, né, ou refresco, e aqui, no caso, o inicial diz respeito ao início da palavra ou ao início da sílaba, ok? As vogais dos hiatos sempre se separam, porque eu não posso ter vogais juntas na mesma sílaba, ok? Então, caatinga, fiel e saúde, uma letra para cada lado. Separam-se as letras dos dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC por uma convenção ortográfica, viu, gente? Porque na pronúncia esses ditongos, esses dígrafos, perdão, são sempre pronunciados juntos. Então, convencionou-se para fins de clareza ortográfica, que esses elementos se separam. Então, se você chegar ao final da linha com um desses dígrafos, você tem que colocar uma letra para um lado e uma letra na outra sílaba, certo? Na letra F, temos aqui, ó, separam-se os encontros consonantais imperfeitos mediais, como apto, bisneto, convicção, abrir e aplicar, por exemplo, ok? E os encontros, as consoantes repetidas, também por convenção ortográfica, se separam. E aí tem um exemplo, a palavra occipital, que é a parte da nuca. Para uma correta translineação, adotam-se as seguintes regras, certo? Evitar formar uma nova palavra quando se translinear. Então, por exemplo, se separa acumula, vai o mula para outra linha, isso pode confundir o leitor, da mesma forma como virado, vai pensar que tem a palavra vira ali no início, e isso não é recomendável na translineação. E também deixar vogais órfãs, ou seja, a vogal sozinha numa linha, ok? Porque isso confunde o leitor, que vai pensar se tratar de um artigo ou um pronome, e isso confunde a leitura. Na translineação de uma palavra composta ou de uma combinação de palavras em que há um hífen ou mais, se a separação coincide com o final de um dos elementos, deve-se, por clareza gráfica, repetir-se o hífen no início da linha imediata. Então, se você separa serenaloemos, né, você coloca um hífen numa linha e retorna esse hífen no início da próxima linha para mostrar ali que você está usando não uma palavra junta que você separou na translineação, mas uma palavra que ela já tem um hífen e que você está repetindo ali para deixar isso bem marcado. O assunto sílaba é um assunto que costuma trazer alguma irritação para os alunos, né? Por se tratar de um aspecto um pouco arbitrário. Mas a nossa dica aqui é que você siga os exercícios, ok? A nossa explicação, e com isso consolide ali um pouco mais esse aspecto, ok? Os concursos e vestibulares, de um modo geral, insistem na questão da translineação, e esse é um aspecto para o qual vocês devem estar bastante atentos, ok? Então fiquem aqui com os nossos exercícios. As nossas próximas aulas são dedicadas às questões comentadas sobre os tópicos vistos nesse módulo, e a gente espera que você faça um bom proveito deles para o seu conhecimento, ok? Eu vejo vocês lá então, pessoal. Um abração e obrigado.